Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Mário Mazzotti. Galera, estou trazendo aqui hoje mais um produto da série Alder Lake da Intel, ou seja, mais um processador da série Intel Core de 12ª geração. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse carinha aqui, que é o i5 12400F. Esse é o processador i5 com a especificação e preço mais baixo de todos os disponíveis na série de 12ª geração da Intel. E nós vamos explorar um pouquinho hoje as especificações dele e fazer alguns testes de desempenho em jogos e benchmarks sintéticos para dar uma olhada o que ele entrega pelo preço que ele está custando. Só para contextualizar vocês, pessoal, quando a Intel lançou a 12ª geração de processadores, ela começou pelos processadores de alta gama, como o i9 12900 e o i7 12700, e aos poucos foi introduzindo os processadores mais baratos, como o i5 12600, sem ser o K, e agora está trazendo o i3 12100 e o i5 12400. Para quem não sabe, os modelos de processador que possuem a letra F no final não possuem gráficos integrados, eles vêm até com um aviso aqui embaixo indicando que você precisa incluir uma placa de vídeo para que eles funcionem. Então esse 12400F, ao mesmo tempo que ele é o mais barato, ele também não inclui uma placa de vídeo. De qualquer modo, para quem está procurando um processador para jogos, as placas de vídeo dos processadores Intel Core de 12ª geração são placas extremamente básicas e não entregam um desempenho muito interessante se a gente comparar, por exemplo, com o desempenho do processador em si. Porém, eu entendo que com o cenário atual de placas de vídeo custando muito caro, algumas pessoas podem se interessar em começar o build com o vídeo integrado do processador só para jogar, sei lá, um CSGO ou algum jogo um pouco mais simples e depois acrescentar uma placa de vídeo quando a condição melhorar aí, quando a situação de preços estiver mais adequada ou quando surgir uma promoção. Falando então sobre as especificações e o que difere o i5 12400F do irmão maior dele, que é o 12600. Basicamente, ter o clock um pouquinho mais baixo, com uma base começando em 2.5 GHz e o boost máximo em 4.4 GHz, no caso, o 12400F possui apenas os núcleos de alto desempenho, que são 6 núcleos com hyperthreading habilitado, ou seja, ele consegue processar 12 threads simultaneamente utilizando os 6 núcleos físicos. Ele possui 18 MB de cache L3 e o socket dele, obviamente, é o LGA 1700, como os outros processadores da série Alder Lake. Desse modo, ele é um processador compatível com as placas-mãe da série H610, B660, H670 e Z690. Então, não tentem utilizar os processadores Alder Lake com placas-mãe sem ser esses chipsets, a menos que a próxima geração de chipsets também suporte eles. Mas, em geral, os chipsets da série 500 da Intel não suportam esses processadores, ela possui até outro socket para essa série anterior aí aos Alder Lake. Eu vou estar utilizando, pessoal, para refrigerar esse processador, o Cooler Box que veio com ele, é esse cooler que a Intel está mandando agora, e é um cooler bastante decente, pessoal, ele conseguiu manter o i3 12100F com uma temperatura bastante interessante, e eu imagino que o i5 12400F, por ter um TDP de apenas 65 watts, um pouco mais alto, né, do que o i3 12100F, ele não vai dar tanto trabalho para esse coolerzinho aqui manter ele refrigerado em temperaturas razoáveis. Além disso, nós vamos dar uma olhada como é que vai ficar o consumo elétrico, especialmente que a placa-mãe que eu vou utilizar permite a liberação do TDP para que o processador entregue até um pouquinho mais de desempenho. Então, agora que vocês já estão contextualizados sobre as especificações do processador e o panorama de mercado, né, os outros processadores disponíveis, quais são os processadores com e sem placa de vídeo integrado, vamos falar um pouquinho sobre o kit que eu vou estar utilizando hoje para fazer esses testes. Além do i5 12400F, vou estar utilizando uma placa-mãe B660ME TUF da ASUS, que suporta memórias DDR4. As memórias que eu vou utilizar são as memórias Shadow RGB da Netak, são memórias de 3.200 megatransfers por segundo, e eu dei uma ajustada nas latências dela para ela funcionar em 16, 18, 18, 38. São memórias simples, porém, a série Alder Lake, diferente dos processadores da AMD, é um pouco menos sensível a memórias de alto desempenho. Então isso é mais um ponto a favor para os processadores de 12ª geração, que eles não precisam de memórias tão rápidas para extrair um bom desempenho, como por exemplo um Ryzen 5600X. De placa de vídeo, para puxar esse monstrinho aqui nos jogos, eu vou estar utilizando uma Radeon RX 6900 XT, modelo de referência com refrigeração líquida. É uma placa de vídeo que tem 16 GB de memória e é um dos modelos mais rápidos disponíveis na atualidade. Dessa forma a gente garante que nós estamos medindo o desempenho da CPU e não da placa de vídeo, se fosse uma placa de vídeo mais simples. Vou estar utilizando um SSD da Samsung com o Windows 10
E, basicamente, esse vai ser o nosso kit hoje, que vai ser puxado por uma Core Reactor de 850 watts, uma fonte que dá mais do que conta de entregar toda a energia necessária para manter esse kit em funcionamento. Bom, vamos começar então com a demonstração de God of War. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que estão as configurações do jogo. Tá aqui Display, então estou rodando na resolução de 1080p, uma resolução bem baixa, para a RX 6900 XT não ser o nosso fator limitante, porém com os gráficos no Ultra, né, na melhor qualidade disponível aqui no jogo, tá? Vamos seguir aqui, vamos dar uma olhada. Eu estou mais ou menos na mesma cena que eu fiz os testes do i3 12100F, e logo mais, pessoal, nós vamos ter uma comparação entre o i3 e o i5, só que eu vou utilizar uns benchmarks um pouco mais estruturados, né, uns benchmarks que possuem aí uma ferramenta de comparação. Só que só para vocês terem uma ideia, aqui nós estamos puxando 80% da RX 6900 XT e estamos mantendo uma média aí, deixa eu ativar aqui a média, provavelmente acima dos 100 FPS, olha lá, na casa de 100 FPS na verdade. Vamos passar aqui essa parte do treinamento rapidinho, só para a gente dar uma olhada como é que vai se comportar. Bom, nesse trecho rapidinho aqui de treinamento, o i5 conseguiu atingir uma média de mais de 100 FPS, com um 1% load 76, não é tão estável, né? Até que teve uma certa variação aí de frames, mas o resultado é muito bom. Fiquei sabendo que esse jogo é um pouquinho bugado, mas como é um jogo bastante moderno, acho que bastante gente se interessa em entender como é que ele está rodando com esses processadores novos. Vamos para o próximo teste. Na sequência eu trago aqui para vocês a demo de Shadow of the Tomb Raider. Como eu sempre falo para vocês, eu gosto muito desse jogo porque ele tem um teste estruturado que a gente consegue comparar resultados e rodar sempre do mesmo jeito. Eu vou estar rodando ele na configuração máxima em 1080p, mais uma vez uma resolução relativamente baixa para a nossa 6900 XT, justamente para a gente entender o quanto que o i5 consegue puxar da GPU nesse teste. Vamos rodar! Nesse comecinho do teste, o i5 está puxando bem mais de 100 frames por segundo, aí, mantendo uma média aparentemente bem alta. No final a gente vai ver o sumário da execução do teste, porém não está sendo suficiente para a 6900 XT estar aí a 100% de uso, né, pessoal? É interessante a gente observar que o processador está aí na faixa de 70 graus Celsius com o Cooler Box, essa é uma temperatura perfeitamente razoável, e ele está consumindo uma faixa de 60 watts, o que é um consumo muito bom pelo nível de desempenho que esse processador entrega. Estamos chegando nas partes finais do teste aqui, e essa é uma das partes que mais taxa a CPU na hora que chega ali na vila, né, que tem toda a simulação do que está acontecendo ali. E até então o i5 está entregando uma estabilidade de frames muito interessante, ele manteve o consumo ali na faixa de 60 watts, 50, 60 watts, e com uma temperatura razoável, mesmo usando o Cooler Box. Acho que esse é um dos aspectos importantes que a gente precisa entender desse processador. Como ele tem 6 núcleos, né, como ele é um pouquinho mais parrudo do que o i3, se o Cooler Box que a Intel manda com ele é o suficiente para manter ele em um nível de operação razoável, pelo menos para quem está procurando um processador para jogos. Temos então o sumário da execução dos testes, pessoal, e o que a gente observa aqui foi um frame rate mínimo de 102 FPS, bem alto, né? Um percentil 95 de 120, então nossa medida de fluidez do jogo aponta para 120 FPS, ou seja, uma CPU aí para tranquilamente quem tem um monitor de 120 Hz, que eventualmente tem a FreeSync, vai conseguir jogar muito bem com esse processador na configuração máxima do jogo, com uma placa de vídeo até um pouquinho inferior a 6900 XT, porque ela estava sobrando um pouquinho ao longo do teste. Nossa média de frames foi até um tanto mais alta, né, 164 FPS, e tivemos aí uma máxima de 210 FPS, um resultado legal aí, um benchmark relativamente pesado e que mostrou pra gente aí que o i5 conseguiu empurrar bastante frame pra frente. Vamos pro próximo teste. Na sequência então eu vou trazer Red Dead Redemption 2. Esse é um jogo bastante pesado e já nos testes do i3 12100F ele conseguiu manter a nossa GPU praticamente o tempo todo a 100% de uso. Por conta disso eu vou trazer o mesmo preset gráfico rodando em 720p, uma resolução baixíssima, e vou rodar os benchmarks
integrados aqui no jogo para a gente ver como é que o 12400F vai sair, se ele vai conseguir tirar um pouquinho mais de desempenho, a gente vai descobrir quando a gente comparar os resultados em um próximo vídeo. Mais uma vez, já entramos no teste com frame rate super alta e o uso da GPU altíssimo. Vão acompanhar se naquela parte da cidade, que foi o único pedaço que o i3 não conseguiu empurrar a GPU a 100% de uso, o i5 vai mudar um pouquinho a situação. Um adendo interessante nessas partes mais graficamente intensivas do teste é que a CPU está consumindo 26 watts para empurrar 140 fps e a GPU consumindo 284 watts de energia, que aparentemente é o limite de consumo da 6900 XT em configuração padrão. É um absurdo, né? A CPU precisa de 10% de energia para empurrar essa quantidade de desempenho com a GPU, uma GPU top de linha. E estamos chegando à parte do teste, onde os processadores sofrem um pouquinho mais, né? A parte da cidade, onde tem muita simulação rolando, né? O uso de CPU já disparou, a gente estava com o uso de CPU na faixa de 30 e poucos, 40% até algumas partes anteriores, agora a gente já chega em 70%, 75% de uso de CPU. O consumo elétrico já foi para casa de 60 watts, mas aparentemente, pelo que eu me lembro, o i5 está conseguindo manter um uso de GPU um pouquinho mais alto do que o i3 conseguiu. De qualquer modo, a frame rate está super alta e está bem estável o desempenho do jogo. Teve ali alguma variação de frame time, mas dificilmente isso faria uma diferença aí na jogabilidade. Seria só em alguns trechos mesmo que está rolando. Bom, estamos chegando aqui às partes finais dos testes. Na hora que eu finalizar o teste, ele vai mostrar pra gente um sumário do desempenho ao longo do período testado. Vamos ver como é que o i5 se saiu. Assim como no i3, houve uma queda de FPS brusca em alguma parte do teste, isso acabou puxando nossos frames mínimos bastante para baixo, porém tivemos uma média de 156 e chegamos a bater quase 210 frames por segundo com o i5 12400F. Para quem quiser ir lá no outro vídeo e comparar, eu vou até deixar o link dele na descrição desse vídeo para vocês darem uma olhada. Resultado muito bom, né? O jogo rodou com um desempenho muito alto. É óbvio, uma placa de vídeo top de linha e hoje o que é um dos processadores mais rápidos para jogos disponíveis no mercado, eu não esperava um resultado diferente. Vamos para o próximo jogo. Bom pessoal, então, para finalizar os nossos testes em jogos, eu vou trazer aqui para vocês Call of Duty Warzone. Deixa eu mostrar para vocês as configurações gráficas. Estamos aqui em 1080p, certo? Com praticamente todas as configurações no alto aqui, no máximo disponível, para o jogo ficar bem bonito e também para a nossa placa de vídeo ter um pouco de trabalho aqui, né? Como no teste do i3 eu só consegui entrar no modo ressurgência, hoje eu vou jogar uma ressurgência de quartetos também, para que a gente tenha um resultado minimamente comparável. Vamos ver como é que ele vai sair. Eu lembro que o i3 não conseguiu empurrar a placa de vídeo em 100% de uso e, ao que tudo indica, o i5 também não vai conseguir. Ela está ali na faixa de 88%, 90% de uso, dependendo da cena. Vamos ver como é que vai ficar na hora que a gente entrar no jogo. Bom, caindo então aqui na partida, deixa eu zerar as médias de frames. O i5 já está puxando mais de 200 frames por segundo aqui nesse comecinho. Vamos ver se ele vai conseguir manter esses frames tão altos, né? Já deu uma caída. A placa de vídeo não está em 100% de uso, mas ainda mantendo uma média muito interessante de frames aí para um jogo competitivo. Lembrando que as configurações estão todas no máximo, então é possível aí que, se a gente aliviar algumas configurações, também reduza um pouco a carga sobre a CPU.
Só a experiência de jogo que está super fluida, o jogo está rodando muito, muito bem. A qualidade gráfica máxima deixa o jogo muito bonito, é óbvio, né? Mas além disso tudo, a gente está quase com uma média de 200 frames por segundo. O resultado não parece estar muito melhor do que o resultado que a gente tinha com o i3, então isso mostra que provavelmente o desempenho single thread acaba influenciando bastante no resultado final, pelo menos com o Call of Duty Warzone. Morri. Que novidade! Bom, galera, eu vou aproveitando para encerrar aqui os testes, aproveitar que mais uma vez eu tô morto aqui na partida, mas basicamente a gente conseguiu uma média de 195 frames por segundo, pessoal. Eu sei que esse mapa é um pouco mais leve do que o mapa do Battle Royale, mas só pra gente manter assim um pouquinho possível comparar com o i3, eu acho que foi um teste bastante interessante. Nossos mínimos foram de 119, mas houve alguma queda brusca que foi registrada pelo 0,1% de 54 FPS. Isso costuma acontecer quando tem alguma mudança de tela ali, pode ser porque estava carregando alguma informação na placa de vídeo, pode ser porque simplesmente deu um lagzão mesmo, mas no geral a fluidez foi muito boa com 1% load de 117 frames por segundo. Alguém, por exemplo, com um monitor de 120 Hz ia conseguir usar praticamente sem nenhuma queda esse jogo. Me matei aqui sem querer. Enfim, né? O resultado muito legal e a 6900 XT obviamente trouxe aí um desempenho muito, muito bom para esse jogo. E vamos então, mais uma vez, rapidinho, passar por uns testes sintéticos. Vou começar aqui com vocês com o CPU-Z, né? Então vamos rodar o teste do CPU-Z. Deixa eu aproveitar para mostrar para vocês as informações da nossa CPU. Então, i5 12400F, tem um TDP só de 65 watts, né? Um TDP bem baixinho e que ele raramente aí desvia muito desse consumo. E isso porque a placa-mãe está com o TDP liberado, né? Essas placas-mãe da ASUS, por padrão, elas já liberam o TDP do processador. Ele está rodando aqui com um clock bem baixinho, porque ele está em idle, né? Possui 6 núcleos, 12 threads e um L3 cache de 18 MB. É uma informação interessante, é um pouquinho mais alto do que a quantidade que tem no i3. Vamos rodar o benchmark aqui. Bom, pessoal, então no CPU-Z a gente conseguiu encostar aí nos quase 5.000 pontos no multithread, né? Foi 4.995.9. E o single thread, que é provavelmente um dos aspectos mais interessantes da arquitetura Alder Lake, bateu 700.3 pontos, pessoal. Então, mais de 700 pontos de single thread. É um resultado muito, muito interessante, né? Bem alto e um resultado já que é comparável com os processadores top de linha dessa arquitetura. Vamos rodar alguns Cinebenches agora, começando pelo R15. Então no R15, pessoal, a gente conseguiu uma marca de 1.777 pontos. Tem o i3 12100F registrado aqui de quando eu rodei nele, que ele tinha feito 1.220 pontos, então um aumento interessante aí de desempenho. Vamos para o R20 agora, e durante o teste do R20 e do R23 eu vou deixar o HW-Info aberto para nós acompanharmos a temperatura e como que fica a questão dos clocks e consumo da CPU. O nosso resultado no Cinebench R20 foi de 4.770 pontos, o que foi aproximadamente aí 1.500 pontos a mais do que o i3 12100F, que fez 3.278. Durante o teste, a CPU atingiu um consumo praticamente estável de 82 watts, então para testes de produtividade, o consumo liberado pela placa-mãe acaba interessando mais do que em jogos, né? Em jogos a gente praticamente não vê essa CPU colar no TDP dela de 65 watts, porém aqui já num teste de produtividade, ela acaba extrapolando um pouco para manter um consumo sustentado mais alto e mais desempenho, né? Um clock mais alto também. Essa foi a primeira vez que eu vi o coolerzinho box aqui da Intel chegar a acelerar tanto, ele fez bastante barulho, porém aparentemente a CPU não diminuiu o clock dela durante o teste por conta de temperatura, né? E a temperatura mais alta atingida foi 81 graus Celsius. Vamos rodar o Cinebench R23 agora para a gente terminar os testes com esse processador. Então, no Cinebench R23 a gente teve um resultado de 12.395 pontos. Dessa vez a CPU chegou a atingir uma temperatura de 83 graus, o cooler ficou bem barulhento mesmo, porém não chega a ser uma temperatura crítica para o processador, que costuma tolerar temperaturas mais altas. É lógico, se o processador atingir uma temperatura que
torne a operação dele inviável, ele começa a diminuir os clocks, e isso é o que a gente chama de thermal throttling, e faz com que o desempenho caia para ele manter uma temperatura de operação estável. Como o cooler acelerou e conseguiu manter ele numa temperatura segura, isso não vem a ser um problema. E por se tratar de um teste de produtividade, eu entendo que a gente está tendo um resultado bastante interessante com o Cooler Box. Eu acho que o Cooler Box está dando conta, né, do que se propõe a dar conta. É um i5 de entrada, é o modelo mais básico do i5 disponível, porém ele está tranquilo, está numa temperatura de operação muito interessante. Eu acho que eu não usaria o Cooler Box se eu fosse montar uma máquina para produtividade, né? Então se alguém pretende fazer um render com essa CPU, alguma coisa que leve alguns minutos para ser renderizado, como o Cinebench é um teste muito curto e a gente já atingiu essa faixa de 83 graus Celsius, acho que seria interessante você estar substituindo o Cooler Box por um cooler melhor para usar essa CPU para produtividade. Para jogos, pessoal, está mais do que tranquilo, a CPU vai estar sempre numa temperatura bem razoável, e isso é uma forma da gente colocar o fator aí do cooler no preço da CPU. Acaba diminuindo um pouco o custo final da montagem do computador. Galera, então esses foram os resultados do nosso i5 12400F. Processadorzinho brabo, hein? Por ser um processador de 6 núcleos, ele entrega um desempenho de produtividade muito interessante, mesmo sem ter os núcleos de alta eficiência, como o i5 12600, mas é óbvio, os processadores de alta gama da Intel entregam muito mais desempenho nesse aspecto. Agora, quando nós analisamos o resultado em jogos, ele realmente tem um resultado muito interessante, se a gente considerar que a gente está puxando uma placa de vídeo aí que custa tranquilamente algumas vezes o preço do kit inteiro que esse processador está instalado. Como os preços das placas de vídeo estão tão altos, ter um processador de altíssimo desempenho cada vez menos está ficando relevante. Ou seja, né, por que você vai investir em um i7 12700K, por exemplo, se o máximo que você vai conseguir comprar de placa de vídeo é eventualmente uma RTX 3060 Ti, que é uma placa de vídeo que já está custando na faixa de 5 mil, 6 mil reais hoje em dia. Né? Isso faz a gente pensar até que ponto vale o investimento em um processador. E eu diria que, pelo desempenho que o i5 12400F entrega, com um consumo elétrico relativamente baixo, custando o que ele está custando hoje, na faixa de R$ 1.400, ele é um processador excepcional. Nós temos que considerar ainda que ele vem com Cooler Box, funciona bem com memórias que não são de alto desempenho e tem um consumo elétrico relativamente baixo, você não vai precisar investir muito em uma fonte, dependendo da placa de vídeo que você for comprar. Então esse é um processador muito interessante para jogos, e eu com certeza estou tendendo a acreditar na conclusão que todos os benchmarkers do exterior estão tendo, de que não vale a pena investir mais do que o valor de um i5 12400F se você está procurando um processador para jogos. Esse aqui é com certeza o processador que entrega o desempenho que a maioria das placas de vídeo disponíveis hoje no mercado são capazes de entregar, então ele vai puxar a grande maioria das placas de vídeo sem problemas. É um processador relativamente frio, você pode economizar com cooler, você pode economizar com memória e principalmente, pessoal, você pode economizar até com placa-mãe. Se vocês não assistiram aqui no canal, eu fiz um teste desse processador com benchmarks de produtividade que são os que taxam mais os circuitos elétricos da placa-mãe, utilizando o modelo de placa-mãe mais simples disponível no Brasil hoje para o i5 12400F. Eu vou deixar o cardzinho aqui para vocês assistirem. Eu basicamente usei uma Asus Prime H610ME, também com suporte a memórias DDR4. E o resultado, apesar de dentro do esperado, pode ser um bom direcionamento para quem está procurando um kit para jogos e que não se importa em ter um monte de slots na placa-mãe, um monte de portas USB. Afinal de contas, mesmo a placa-mãe mais simples conseguiu tocar esse processador sem problemas, não teve aquecimento extra, o processador não diminuiu o clock dele durante os testes, os resultados de desempenho foram super alinhados com a B660 TUF. Ou seja, uma placa-mãe básica já dá conta desse processador. O que não necessariamente é verdade, se você decidir subir um pouco na gama aí e for para um 12700K, você provavelmente vai acabar batendo em limitações de placa-mãe e tendo que investir ainda mais dinheiro em placa-mãe, eventualmente uma memória um pouco mais rápida para conseguir extrair mais desempenho da CPU, enfim. O preço, a partir do ponto onde está o i5 12400F, escala muito rápido e o resultado que traz a mais do que o desempenho desse processador acaba não acompanhando essa diferença de preço. É lógico, sempre que a gente fala em hardware, quanto mais você investe, os ganhos acabam sendo diminutos, né? Existe uma curva de quanto vale a pena você investir em hardware para determinadas finalidades.
Para quem usa um PC para produtividade, para quem usa um PC para fins profissionais, né, tem aquela frase, time is money, né? O tempo que você gasta, você converte em dinheiro. Então, aquele tempo que você está ocioso, porque o seu computador está processando alguma coisa, você está perdendo dinheiro. Ou seja, vale a pena você investir mais em um processador para produtividade, vale a pena você comprar um Ryzen 5950X, um i9 12900K. Porém, quando a gente fala em jogos, com ganhos tão diminutos, a gente já está num ponto onde um i5 12600K, ao invés de custar os R$ 1.380 que o 12400F custa, ele vai te custar algo em torno de R$ 2.000, R$ 2.100. Você está pagando algo em torno de 40%, 30% a mais de preço para ter uma diferença de desempenho na faixa de 10% se tiver. Isso se você tiver uma placa de vídeo tão parruda a ponto de um i5 12400F não conseguir empurrar. Ou seja, a gente viu aqui em alguns jogos, em alguns testes, que o 2400F conseguiu extrair 100% de desempenho de uma RX 6900 XT, uma das placas de vídeo mais rápidas em rasterização do mercado, e dessa forma fica muito difícil acreditar que, para quem está montando um kit aí, que está procurando um componente que tem um custo adequado, vai ter uma placa de vídeo muito melhor do que essa, pelo menos durante essa geração de hardware, né? É óbvio que pode sair aqui para frente RTX 4090, RX 7900, essas placas eu não consigo contabilizar agora, mas porque nós temos hoje disponível no mercado, eu não tenho dúvida que o 12400F é o melhor processador para jogos que você deveria comprar. Eu não estou dizendo que ele é o melhor custo-benefício. Eu tenho certeza que para peças novas, o i3 12100F vai ter a coroa do custo-benefício por algum tempinho pelo menos. Apesar de ele ter só 4 núcleos, ele mostrou que tem um desempenho excelente e é pouca coisa mais lento do que o 12400F, custando aí 40% a menos, de novo, mais ou menos na mesma margem de diferença desse carinha para o 12600. Então assim, ele é um excelente processador, ele empurra placas de vídeo muito mais parrudas, muito mais caras do que o conjunto inteiro, e ele tem um custo relativamente adequado, aí ele não está custando muito mais do que custou, por exemplo, o lançamento de um i5 10400F. Eu entendo que existem processadores da geração passada com um custo mais interessante, porém, em termos de jogos, a arquitetura Alder Lake trouxe muitas melhorias e faz com que esse processador seja bastante interessante, mesmo que você tenha que pagar um pouco a mais por ele. O que está destituindo a Intel dessa posição de ser o melhor processador para jogos hoje é justamente o preço das placas-mãe. Quando a gente compara o desempenho do 12400F com o Ryzen 5600X, nós temos aqui um processador extremamente competitivo, ele é alguns por cento mais lento, ele não vem a ser mais rápido do que o 5600X, pelo menos não em todos os jogos. A maioria dos jogos o Ryzen é melhor do que ele, porém o Ryzen custa muito mais caro do que o 12400F. O problema é que hoje você compra uma placa-mãe com um chipset B450 que aguenta um Ryzen 5600X com tranquilidade por R$ 500, enquanto a placa-mãe mais barata disponível no Brasil para processadores Alder Lake na data de hoje é a H610ME da Asus, que eu testei, e ela está custando R$ 883, está disponível apenas na Pichau. Dessa forma, fica muito difícil competir em termos de preço da plataforma. Não adianta a gente comparar o preço do processador diretamente se a plataforma não tem uma placa-mãe que consegue entregar um desempenho similar ao concorrente ou que ao menos consiga extrair o máximo de desempenho do processador, custando um preço relativamente equivalente. Então, quando a gente compara com o que eu diria que é o principal concorrente no mercado hoje de processadores de alto desempenho para jogos, que é o 5600X, nós temos a plataforma do 12400F custando muito mais caro, o processador custando mais barato, e o preço final acaba muito provavelmente bem parecido. Você vai precisar comprar um cooler para o 5600X, você precisa de memórias um pouquinho melhores, você vai ter uma placa-mãe melhor pagando muito menos e um processador um pouco melhor pagando mais. Só que o conjunto da obra do 5600X acaba ficando mais interessante, porque a placa-mãe H610 é muito simples do 12400F. A solução para esse problema é essa placa-mãe abaixar aí para uma faixa de R$ 500, que é o que eu acho que ela deveria pertencer mesmo nesse começo de vida, né? Hoje nós temos placas-mãe A320 custando R$ 400 no mercado. A A320, a A520 são as placas-mãe que competem com o chipset H da Intel. Então, não está fazendo sentido esse preço. Só que eu acredito que isso é um problema de um processador que acabou de chegar no mercado, de uma plataforma que acabou de chegar no mercado,
em um cenário onde as marcas estão preferindo fabricar produtos de mais alto nível para conseguir um lucro maior, eu acho que vai demorar um pouquinho, mas logo mais devemos estabilizar aí os preços dessas placas-mãe e, ao que tudo indica, as placas-mãe mais simples não vão ter problemas em rodar o 12400F em sua totalidade. Dessa forma, com um processador mais barato, que já traz um cooler na caixa, com a placa-mãe barata ou mais barata do que da concorrência, e utilizando memórias que custam mais barato ou que podem ser mais baratas, nós estamos entregando um desempenho muito próximo, e aí sim, essa vai ser a plataforma de jogos que você não vai precisar gastar um rim para ter um desempenho excepcional, muito em breve, eu espero. Então, galera, essa é a minha conclusão. Eu acho que eu acabei divagando um pouco, mas é que para quem está assistindo meus vídeos recentes deve saber que eu estou um pouco assim, eu estou furioso, vou usar uma palavra bonita aqui que o YouTube não vai me castigar, eu estou furioso por conta dos preços das placas-mãe. Porque se hoje nós tivéssemos uma placa-mãe de R$400 que conseguisse utilizar um Core i3 12100F, a plataforma Alder Lake seria a solução para todos os gamers que quiserem, por exemplo, utilizar até uma RTX 3070, eventualmente até um pouco mais, e ter o máximo de desempenho em jogos que essas placas de vídeo oferecem. O que não é o caso por causa do preço das placas-mãe. Então, galera, vamos torcer para os preços dessas placas abaixarem, mas nós temos aqui um produto muito interessante. Eu acho que a Intel acertou em cheio nas categorias que ela lançou de produtos, e tanto o i3 12100 quanto o i5 12400F são processadores excepcionais que entregam um desempenho muito legal, sem custar muito caro, como estava acontecendo até pouco tempo atrás no mercado. Se você queria um processador realmente parrudo para jogos, você tinha que partir para o Ryzen 5600X, que já é um processador uma categoria acima do 12400F. Isso é o que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que foi um vídeo um pouquinho mais longo, a gente incluiu uns testes, eu falei um pouquinho com vocês, expliquei algumas coisas da plataforma Alder Lake e eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, considerem se inscrever aqui no canal, isso ajuda pra caramba o canal, nós temos um clube de membros, os valores são baratinhos e isso também ajuda eu a comprar e trazer para vocês esses hardwares de ponta, né? Eu adquiri esses processadores e placas-mãe só para estar trazendo aqui no canal e eu acho que foi muito legal a experiência, eu espero que tenha sido valioso para vocês e que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse vídeo. Se você decidiu se inscrever, logo mais nós vamos ter uns comparativos desses Alder Lake com outros processadores, inclusive com Xeon, com Ryzen 3600. Então, nos vemos no meu próximo vídeo. Valeu!